Se pararmos para pensar, hoje em dia o rock não tem nenhum movimento como nos anos 80, onde dá para destacar vários. O surgimento do metal ou do new wave são exemplos. Porém, um estilo que chega o mais próximo disso é o indie rock, que desde a década passada tem sempre apresentado novos nomes de relevância. Apesar do destaque recente, o termo indie é antigo, usado inicialmente para designar as bandas que contavam com selos menores para produzir e distribuir os seus discos. O tempo foi passando e nos anos 80, algumas dessas bandas conseguiram subir ao mainstream e transportar a sua estética para um público maior, daí o termo começou a caracterizar a estética e o som dessas bandas. Mas a parada não era tão uniformizada assim. Por exemplo, era comum ver naquela época a designação indie rock para as bandas como The Smiths e Sonic Youth. Porém, o som dessas bandas são bem diferentes, então o termo era usado meio que genericamente para categorizar tudo o que era alternativo. As coisas foram mudando a partir do final dos anos 90 e começo dos 2000, quando bandas sonoramente parecidas surgiram no mesmo lugar e no mesmo momento. O cenário disso, Nova York 2001-2002. A herança cultural da cidade dos Ramones e Talking Heads foi um marco inicial importante para as bandas por vir. Interpol, Yeah Yeah Yes, TV on Radio, The Rapture e claro The Strokes, que com certeza foi a que mais influenciou e recebeu atenção dentre essas. Os caras mesmo que despretensiosamente passavam uma vibe além do som. Um clima blasé, despojado, introspectivo em cima do palco e, claro, meio chapado das ideias. O respaldo de Julian Casablancas e companhia impulsionou esse rock alternativo moderno que, com a ajuda dessas outras bandas, ficou a ser chamado como indie rock mesmo. Com isso, os Estados Unidos seguiam o revezamento das novas tendências do rock com o Reino Unido. No começo dos anos 90, os Estados Unidos trouxeram o grunge. Depois, o Reino Unido meio que revidou com o Britpop e agora os americanos novamente ficavam à frente com o indie rock. Assim, a primeira cara do indie era bem urbana, com letras sobre as bads do cotidiano e os riffs não muito pesados, porém rápidos. Só para contextualizar, em 99 já havia o Muse e o The White Stripes, mas era um som ainda meio primitivo, muito ligado ao garage rock ao invés de uma cena atual. Mas depois essas bandas também vestiram a camisa do indie rock. Depois da coisa pegar na América, começaram a surgir bandas no Reino Unido, como The Libertines, traziam uma estética mais festeira, deixando de lado o aspecto introspectivo dos nova-iorquinos. Também teve o The Cribs, que ainda trazia muito do rock alternativo dos anos 90. Daí ia surgindo algo à parte do Strokes e companhia, o que salvou, entre aspas, o gênero de se sufocar unicamente em Nova York. Depois do boom em Nova York e o começo da coisa no Reino Unido, as coisas começaram a tomar outro rumo na América. E as bandas iam surgindo e expandindo o indie rock para diferentes estéticas. Com isso veio uma leva de bandas que, apesar de não serem exatamente parecidas, compartilhavam o mesmo fandom. E o mais legal da coisa é que cada banda trazia um negocinho único. O Arcade Fire, vindo do Canadá, soava um pop meio épico à la David Bowie, e já o LCD Sound System, que era de Nova York, revisitava o new wave dos anos 80, enquanto o The Killers vinha com pop rock na vibe U2 e o The Black Keys surgia com um blues rock sujo, pesado e alternativo. Ou seja, a parada vingou mesmo e de jeitos diferentes, o que deixava tudo mais imprevisível e surpreendente. Dessa época, uma música que merece destaque é o hino do The Killers, Glamorous Indie Rock and Roll, que coroa o que estava acontecendo naquela época. No Reino Unido, a coisa pegou de vez lá para 2004 e 2005 com o debut de bandas como Kasabian, Franz Ferdinand e Kaiser Chiefs, além do primeiro EP do Arctic Monkeys que estourou através da internet. Com isso, um hall ia se formando e os britânicos não deixavam a desejar em nada. Os jovens iam aos festivais ansiosos para ver as novas bandas conterrâneas, algo que não acontecia desde a avalanche do Britpop nos anos 90. Algo interessante na Inglaterra era que, diferente dos Estados Unidos, onde cada banda mirava em uma sonoridade, os britânicos apresentavam um som bem padronizado, guitarras que lembravam um punk com vocais melodiosos dos anos 60 em meio às letras melancólicas altamente influenciadas pelas bandas inglesas do post-punk.
As coisas começaram a mudar e o indie rock saiu de lance mais underground, como as casas de shows, para um som mais de rock de arena. Claro que isso teve uma grande influência por parte das gravadoras, mas ainda assim algumas bandas conseguiram mesclar bem essa nova proposta com um som alternativo característico. Nessa época, os venerados The Strokes iam se distanciando dos holofotes ao entrarem em hiato, o que deixou o posto de maior banda de indie rock do mundo vago. E na real, ninguém queria esse título, pois além de ser uma grande pressão, o público do indie rock não ligava muito para isso. Com a ausência de uma banda como referência, o indie rock foi se misturando com outros sons alternativos e ao final da década já haviam bandas completamente diferentes denominadas como indie rock, e algumas delas foram o MGMT, que era mais psicodélico, e o Cage the Elephant, que remetia ao grunge. O começo do indie rock, como o conhecemos hoje, foi tomando forma no finalzinho da década passada e o começo dessas, sinalizando uma guinada à psicodelia que vinha como nomes como Tame Impala, Mac DeMarco e Foxygen. Apesar disso, essas novas bandas não tiveram impacto imediato como as das década passada. Só nesse tempo que o Tame Impala, depois de 10 anos de carreira, conseguiu esse feito encabeçando o Coachella. Sobre isso, algumas conclusões possíveis são: o indie rock se saturou e o mainstream não quer mais apostar em nomes desse gênero. Ou com a presença das redes sociais, o indie rock tem voltado ao seu esquema inicial, um som compartilhado por canais e cenas específicas. Por exemplo, quem quer sacar uma nova banda de indie rock vai ao canal da KXP, e não às listas das paradas da Billboard. Nessa década, o som encontrou novos ares e algumas coisas em comum rolaram, a começar pelo cenário da parada. A Austrália quebrou a hegemonia do eixo Estados Unidos-Reino Unido. Atualmente, Tame Impala, King Gizzard and the Lizard Wizard, Courtney Barnett, The Murlocs e Rolling Black Coastal Fever são bandas que com certeza se tornaram relevantes e influentes. Outra coisa notável é que nunca as minas foram tão reconhecidas. St. Vincent, High, Andy Olsen, a própria Courtney Barnett, a Snail Mail são nomes incríveis que estão marcando o gênero e ocupando espaço de destaque. Bom, é certo que o indie rock está bem diferente daquele de 2001, e isso é bom, pois vai afastando a possibilidade de saturamento. Os Strokes nunca estiveram tão sem moral, e o seu equivalente britânico, o Arctic Monkeys, está bem distante do som que os tornaram famosos. Seja no underground ou no mainstream, sempre que alguém fala de uma banda nova de indie rock, as pessoas ligadas em música ainda param para conferir e acompanhar. O que começou com o som de uma cena underground já foi de tudo um pouco. Ninguém sabe qual vai ser a próxima do indie rock. Algo que mostra a importância do gênero, que não se prendeu a um ou dois nomes mais famosos, e foi se reinventando organicamente, conquistando mais fãs e conversando com mais estilos. O resultado disso é que a maioria dos fãs de indie rock não ficaram dependentes do gênero, e é super normal hoje em dia alguém que cresceu escutando indie rock ser fã de Billie Eilish ou Kendrick Lamar. Ou seja, no final o mais importante prevaleceu, que é a busca pela música independente do estilo.